a quinta esfera, que é o business, eu conheço por business, mas está economia e negócios lá na frente. Tudo bem. Aí agora vamos apresentar ele, que é casado, pai de 3 filhos, presbítero e diretor de tecnologia da empresa Solute. E ele, apaixonado por conhecimento, está fazendo seu 2º mestrado na Universidade da Georgia Tech, USA, e autor de livros cristãos. Eu apresento, cadê ele, gente? Está lá atrás. Meu Deus. O meu tio Alexandre Torres. Fofinha do titio, coisa linda. Boa noite, meus irmãos. Deixa eu pôr meu cronômetro aqui, que eu tenho muita coisa para falar. Não está no ar, não, mas beleza. Gente, eu vou falando e vocês vão pensando em perguntas para fazerem ao final, tá? Pausa o tempo aí. Alguma coisa sobre perguntas? O que eu estou vendo aqui vocês são como flechas lançadas para o futuro dessa nação. Não é pouca coisa. Quando jovens se reúnem para saberem como influenciar esferas da sociedade, nós precisamos exatamente disso. Eu trabalho cercado de jovens, eu dei aula há muito tempo na universidade, e parte da minha equipe são jovens, e eu sinto muita falta disso, muita falta. Jovens comprometidos com a sua nação. Eu vou começar, daqui a pouco nós vamos ler um pouquinho da palavra, não é uma pregação, é uma conversa sobre business, mas eu não posso começar sem falar um pouquinho de quem eu sou e por que eu estou aqui. Eu, aos 7 anos de idade, eu vi meu primeiro computador. E eu olhei e falei, eu quero isso o resto da minha vida. Eu acho que minha pupila dilatou, meu coração bateu mais rápido, e eu, de repente, soube o que eu iria fazer. Alguns anos depois eu vi a minha esposa, e as mesmas coisas aconteceram, né? Dá um tchauzinho, amor, linda demais. São 2 grandes paixões que eu tenho: computadores, a minha esposa, e a terceira paixão, talvez, que me defina, seria o estudo da teologia, mas não é o tema hoje aqui. Eu vi o meu primeiro computador aos 7 anos, eu ganhei o meu primeiro computador aos 15, isso em 1987, um MSX, um computador que ele tem menos capacidade que o meu relógio ou a sua televisão, mas que forjou toda uma geração de profissionais de TI. E aos 17 eu entrei para o meu primeiro trabalho com TI, e eu estou até hoje. Eu nunca trabalhei na minha vida sem que eu estivesse trabalhando em um computador. Eu não sei o que é sentar em uma mesa sem ter um ou mais computadores à minha frente. Hoje em dia eu acho que se tem menos de 3 monitores, tem pouco monitor na minha frente. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei em várias empresas, e hoje eu tenho a grata satisfação de ser diretor de uma empresa. Eu tenho 4 áreas debaixo de mim, mais de 120 profissionais embaixo da minha diretoria. Eu cuido de um orçamento de mais de 15 milhões por ano para gerenciar entre contratação de fornecedores e data center. A minha vida hoje é uma vida típica de um executivo. Eu viajo para o Rio e para São Paulo pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, às vezes mais. Vivo, né, amor, sob tensão, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas extremamente grato a Deus, porque não foi por mim, mas foi pela graça dele, pela graça do Senhor. E eu quero falar um pouco disso para os irmãos hoje. Como essas coisas acontecem e por que isso é uma bênção. Abra sua Bíblia
Quem está com a Bíblia aí, quem trouxe a Bíblia para o evento. 1 Coríntios 3, eu vou ler aqui. 1 Coríntios 3, eu vou ler de 5 a 9. Fala assim: afinal, quem é Paulo, quem é Apolo, somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Esse texto, Paulo, está falando de um problema específico. Na igreja de Corinto, havia uma disputa, uma facção. Alguns se diziam da teologia do time de Apolo, alguns se diziam da teologia do time de Paulo, e alguns, querendo ser mais santos, se diziam: não, eu sou de Cristo. E o que Paulo está dizendo é que não importa quem é Paulo, quem é Apolo, porque cada um de nós, quando trabalhamos, somos colaboradores da obra de Deus. Nós somos como jardineiros. Ele fala assim, que quem faz crescer é Deus. Quem planta e quem regam trabalham para o mesmo fim, mas quem faz crescer é Deus. O jardineiro, ele pode ser o melhor jardineiro do mundo, mas o trabalho dele é periférico. Ele cuida de regar, ele cuida de plantar, ele cuida de terreno, mas o jardineiro não faz crescer. Estão me entendendo? É assim na sua vida profissional, na vida de negócios. Eu hoje estou à frente do comitê executivo de uma empresa, e eu sei que planejamento estratégico, que definições de negócio, são chutes que tem muita aleatoriedade envolvida. E se não houver oração e temor de Deus, nós nos perdemos no caminho, porque quem abençoa é Deus. Eu trabalho na Solute. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da Solute. A Solute é uma empresa cujo principal negócio são certificados digitais, mas nós somos uma empresa de tecnologia. Uma empresa goiana que cresceu, nós temos 15 anos em Goiânia, e hoje nós somos líderes do mercado. A Solute hoje está avaliada em mais de 750 milhões de reais, a gente tem 600 funcionários no total, estamos presentes em... Tem vários números bacanas para eu falar, de faturamento, de crescimento e tal. Mas o melhor é que uma reunião típica da diretoria dessa empresa começa com oração e leitura da palavra. E não é oração protocolar, não. Eu acho muito legal, porque, assim, eu sou de igreja presbiteriana, né, meus irmãos? Muitos anos de igreja na Luz para os Povos, mas pelo menos nos últimos 15 anos, a gente está mais na igreja presbiteriana. Então, quando pede para eu orar, eu oro, uma oração assim, profunda. 5 minutos de oração numa reunião de diretoria. Né? Uma oração sincera diante de Deus, cobrindo alguns temas, pedindo sabedoria, pedindo misericórdia e tal. Mas quando pede para o Adriano orar, o Adriano é pastor da Luz para os Povos, lá na Fama, meia hora de oração, eu fico humilhado, eu fico assim envergonhado da minha oraçãozinha chumbrega. Ele ora por cada diretor, ele ora pela família de cada diretor, ele ora nominalmente por cada gerente, ele ora por cada área de negócio. Se ele sabe de quem está doente, se ele sabe de quem está com alguma enfermidade, ele ora. Se ele sabe se o filho de alguém está com alguma dificuldade, ele ora. E a gente passa meia hora em oração, o relógio, 6, 7 diretores na sala, o relógio andando, e a gente orando, sabendo que é Deus quem abençoa, sabendo quem é Deus que faz crescer. O nosso trabalho é periférico. Então, eu estou falando essas coisas porque eu não sei muito bem como é o coração de vocês, quantos aqui querem crescer na vida profissional, quantos aqui querem empreender, quantos aqui estão atrás disso, mas a primeira mensagem que eu queria deixar era essa. A gente trabalha, mas é Deus quem faz crescer. É Deus quem faz crescer. Eu não acredito nessa conversa de 7 passos para o sucesso. Eu vou dar um passo para o sucesso. Um passo para o sucesso. Bom, um eu já dei, né? Que a oração está em Deus. Mas um passo para o sucesso. Se chama
perseverança. Perseverança. Então, se eu pudesse te dar um conselho, e eu posso, né? Tanto que eu estou com o microfone na mão, é o conselho que eu dou para os meus filhos também, é perseverança. Foque, não descanse, saia da média. Faça mais do que os outros, estude mais, leia mais, faça mais cursos. Não entre na média da galera que fica no TikTok, no Instagram, perdendo tempo. Persevere. Eu conheço vários homens de negócios bem-sucedidos, e o que eu consigo observar neles, que eles têm em comum, não é inteligência, definitivamente não é inteligência, definitivamente não é carisma. O que eu observo que eles têm em comum é perseverança. Perseverança. Não desistir. A capacidade de cair e levantar. Como diria o grande mestre Rocky Balboa. O que importa não é quão forte você bate, mas o tanto que você consegue apanhar e levantar de novo. Evangelho segundo Sylvester Stallone. A média é uma definição matemática, você sabe disso. Uma soma de pontos estatísticos dividido pela quantidade de pontos estatísticos. Então, para um ponto, fazer a média mudar ou se descolar da média é muito difícil. Mas o meu desafio para você é para que você seja esse ponto. Quando você quiser fazer mais, quando você quiser estudar mais, quando você quiser fazer algo diferente, todos ao seu redor vão te puxar para baixo. Vão te puxar para baixo. Porque é muito difícil descolar da média. E todos ao seu redor são o quê? Média. Vocês estão me entendendo? Você não pode fazer o que os outros fazem, sempre. Porque senão não faz nada diferente na sua vida. E eu estou falando isso porque eu creio firmemente que o maior mecanismo de justiça social são boas empresas e pessoas bem-sucedidas com o coração no reino. Vou repetir. Eu creio firmemente que o melhor mecanismo de justiça social são boas empresas e pessoas bem-sucedidas com o coração no reino. Eu sei que vocês tiveram, e eu tenho muito cuidado de falar aqui a partir desse momento, eu sei que vocês tiveram já uma conversa com o deputado, candidato, Fábio, né? Fábio Souza. Mas eu acho que o governo não é solução. O governo é problema. O governo é quem tira o dinheiro de circulação. É o peso que nós arrastamos. As empresas e as pessoas são quem tem a capacidade de fazer e de atuar. Então, pessoas bem-sucedidas exercem a justiça do reino. O capitalismo é um sistema que exerce justiça social, quanto mais liberal ele é. Aqui a gente poderia entrar um pouco em ideologia, e eu sou meio de ideologia mais econômica liberal, e eu não quero entrar muito nessa conversa. Mas eu creio firmemente nisso. Então, algumas coisas que eu quero falar para vocês, que vão te dizer como negócios são uma posição de bênção para a nossa sociedade. Amém? Vocês estão me entendendo? E quando eu falo negócios, pensem em empreender, ok? Empreender é quando você é o seu próprio patrão, quando você gera valor através do seu trabalho, ok? Ou trabalhar e ser funcionário. Não há demérito nenhum nisso. Eu já empreendi e hoje eu sou funcionário, e eu sei que os dois são difíceis, tem coisas boas e tem coisas ruins, ok? Então, quando eu estou falando de negócios, envolve as duas coisas. Ou você ser um empreendedor, ou você ser um funcionário. Então, 4 pontos que eu penso que negócios são uma posição de bênção. Primeiro, você constrói um lugar de honestidade. Você constrói um lugar onde as relações são honestas. E faltam lugares com relações honestas na nossa sociedade. Eu morei 17 anos em Brasília. Eu sei o que é
trabalhar em empresas que têm a desonestidade como modo de operação. O pecado, ele não é compartimentado. Empresas corruptas são empresas onde existe palavrão, onde existe perversão sexual, onde existe desonestidade nas relações, onde existe opressão de chefes para funcionário, onde existe fofoca, onde existe mentira e onde existe um clima ruim. Porque o pecado é assim. Quem corrompe não é um santo quando conversa. Vocês estão entendendo? Então, pessoas e negócios que têm o coração no reino geram ambientes honestos. E ambientes honestos são ambientes de relações seguras, onde os funcionários, mesmo que não sejam crentes, mesmo que não estejam ali ouvindo a pregação do Evangelho, eles estarão em um ambiente emocionalmente, culturalmente seguro. Estão entendendo? Lá na empresa que eu trabalho, como nós oramos, como é uma empresa que, se você entrar no nosso website e ver os valores, o primeiro valor é Deus, as relações dos funcionários são honestas. Por exemplo, não tem rodinha falando de mulher. Não tem. Por que não tem? Porque é proibido? Não, porque é cultural. A cultura é essa. Entendeu? Então, não tem grupinho de WhatsApp com fala chula. Quando entra alguém, já tentaram entrar alguém pedindo uma propinazinha, esse negócio é tão estranho que a gente fica até sem entender o que está acontecendo. Como eu falei, eu trabalho e eu autorizo, eu executo um orçamento milionário. Nunca alguém virou para mim e falou assim, cara, fica com 10% desse dinheiro e me dá esse contrato. Nunca, porque não tem espaço para esse tipo de conversa. Porque é uma empresa honesta, cristã, e isso é o princípio cristão nosso. Amém? E você pode fazer isso nas suas relações, na medida em que você vai ganhando ascensão. Segundo ponto, negócios com posição de bênção colaboram com o crescimento e o sustento de pessoas e famílias. Veja bem, eu ainda não estou entrando em pregação, tá? Ser pregado, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas um negócio, por exemplo, como que eu trabalho, nós estimamos que existem 10.000 famílias que são abençoadas, direta e indiretamente, porque alguém um dia construiu uma empresa. Existem pessoas que casaram ali. Existem pessoas que compraram o primeiro carro, que compraram a primeira casa. Esses dias nós fizemos um evento, trouxemos 120 pessoas aqui para Goiânia, para um evento de TI, e um dos funcionários, muito engraçado, ele é muito sem noção, estava falando comigo e com o CEO da empresa, como ele ficou com medo de viajar de avião, porque era a primeira vez que ele andava de avião. E a empresa permitiu isso. Então, negócios são lugar de bênção financeira para muita gente. E isso é muito importante. Muito importante. A segurança financeira é muito importante para as famílias. Então, ali nós temos, por exemplo, a licença maternidade estendida, nós temos a licença paternidade estendida, nós não temos problema em dar folga para funcionário que está com um problema de saúde ou que precisa estar com a mãe, com um parente, algum problema. Você gera bênção, você gera sustento, você gera prosperidade para uma multidão de gente. Para uma multidão de gente. Isso é justiça social. É você pegar aquela pessoa que não tinha chance, gerar sonho. Eu tenho vários funcionários meus que eram estagiários, que não tinham uma visão de futuro, que ganhavam R$800 e hoje ganham 8.000. E já estão casando, e já estão com carro, e já mudaram para bairros melhores. Tem um funcionário que chorou no dia que ele comprou o carro para os pais, algo que ele nunca pensou que faria na vida. E é muito bom ver essas pessoas crescendo e abençoando e sendo abençoadas. Amém? Terceiro,
Você pode usar a sua posição como um lugar de testemunho e pregação. Aí sim, nós estamos falando de algo mais explícito. Pregar. Eu, como diretor, confesso para os irmãos que eu nunca consegui estabelecer assim uma célula no meu trabalho para estudar a Bíblia. Eu acho muito complicado, né? Eu ter que pregar e demitir o cara à tarde. Prega de manhã e demite à tarde. Às vezes acontece. Mas várias vezes eu já consegui ter conversas profundas com um, com o outro, né? E como eu sou diretor, a pessoa ouve. Ué. Deixa eu contar um segredo. Uma vez eu vi, um segredo não, uma história. Uma vez eu vi uma palestra do ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, ministro aposentado, e não era desse Supremo aí não, era no Supremo mais respeitado, há uns anos, uns 10 anos. E era aquele homem inteligente, uma palestra excelente, um jeito de falar maravilhoso, e ele falava, e de vez em quando ele falava assim, bom, eu sou espiritualista, né? Então eu entendo que você tem o terceiro olho e você consegue... Aí ele falava um negócio, falava assim, não, bom, porque eu acredito em transcendência. Então, aí eu falei, rapaz, olha o que esse cara está fazendo. Ele está pegando a posição dele, ele está pegando o tema dele, ele está pegando o capital social dele e colando com a fé dele. E a gente não está percebendo. Então, se ele é uma autoridade para um assunto, o outro assunto vem com autoridade. Então, é por isso que eu estou te dizendo que, se eu estou numa posição de autoridade, quando eu falo, o outro assunto vai com autoridade também. E eu sei disso. E eu orei por isso antes. No dia que eu vi isso, eu falei, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero falar e as pessoas me ouvirem, para eu ter lugar de fala para falar do seu evangelho. Então eu faço eventos. Eu tenho oportunidade. Agora, acabei de falar, fizemos um evento, hotel chique, café, coffee break, palestrante de fora, gente vindo de avião, uma grana, um evento caríssimo, lá no Clarion, lá no prédio do Orion, chiquérrimo. Todo mundo feliz, eu abro o evento. O que você acha que eu faço na abertura do evento quando pego o microfone? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos orar. 120 pessoas felizes, com o coração exultante, porque estavam no evento bacana, num lugar bacana, com comida boa, com tudo bom. E eu pego e falo, vamos ler a Bíblia. Porque é Deus que faz. E se eu não me engano, eu li exatamente esse texto nesse evento e falei exatamente essa palavra do jardineiro, para que todos entendessem que nós somos colaboradores e regentes quando fazemos a obra de Deus. Ok? Quarto ponto. Negócios como posição de venda. Nós podemos usar o nosso dinheiro pessoal no ministério de misericórdia. Então, não só pregar a palavra fala, olha, quando você vê alguém que tem fome, que tem sede, você não pode só falar, vou orar por você. Nós precisamos atuar, nós precisamos dar resposta. E na medida que a sua vida cresce, e na medida que as suas finanças crescem, você tem condição de, pessoalmente, ser instrumento de Deus para atuar na justiça social, no ministério de misericórdia. As empresas também têm. Lá na empresa, nós distribuímos centenas de cestas todo mês. Temos um orçamento separado só para abençoar ministérios e pessoas. Mas, mais do que fazer isso como empresa, nós podemos fazer isso como pessoas. E quando você está numa posição melhor e ganha um pouquinho mais de dinheiro, você consegue fazer isso com mais efetividade. Então, é bênção. É bênção. Você consegue atuar na sociedade com maior efetividade. Vocês estão me entendendo? Não é errado almejar o sucesso. Não é errado querer ganhar dinheiro. Provérbios, no capítulo 10, ele basicamente vai falar sobre isso. Não é errado. Quando você tem
uma posição profissional, social, econômica maior, as pessoas te ouvem. E o que nós queremos como crentes que pregam o Evangelho? Nós queremos ser ouvidos. Nós queremos sentar em mesas. Nós queremos falar com pessoas. Graças a Deus. E, meus irmãos, eu, talvez pela primeira vez, eu estou falando assim do meu currículo pessoal e de algumas coisas do meu trabalho. E, por favor, eu não estou falando de uma posição de orgulho. Pelo contrário, daria uma outra pregação só para contar o deserto que foi, para que nós chegássemos como família aqui, né, meu amor? O deserto. O texto que a gente lê lá em casa é Deuteronômio 8. Pois eu te levei para o deserto e te fiz passar fome, para que você soubesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Eu te humilhei, eu te quebrei, para fazer conhecido o seu coração e para que você me conhecesse. Esse é o texto que descreve nossa vida. Vivemos um deserto longo, duro, para chegarmos e eu poder falar essas coisas aqui. Então, eu já tive a oportunidade de sentar em mesas que eu nunca sonhei. De repente você está falando com o presidente de um banco. De repente você está falando com um alto executivo de uma multinacional. De repente você está falando com altas posições do governo. E você poder, se não pregar o evangelho explicitamente àquela hora, pelo menos se colocar como alguém honesto, como alguém que leva luz. Amém? Então, quando nós falamos de negócios, e eu, talvez agora, daqui a pouquinho nas perguntas, eu queria ouvir um pouco sobre as aspirações de vocês, onde vocês querem chegar. Quando nós falamos de business, eu entendo que quando Deus nos ergue, quando Deus nos abençoa, Ele nos habilita para sermos canal de bênção, direto ou indiretamente, gerando ambientes de justiça, gerando ambientes de segurança social, transmitindo bênção para aqueles que estão ao nosso redor, através de pagamentos de salário e crescimento profissional, transmitindo bênção para aqueles que estão ao nosso redor, através de ofertas e ministério de misericórdia, e tendo um lugar de fala respeitável. Respeitável. Um dia, eu estava conversando com o pastor Jeremias Pereira, pastor bem famoso, não sei se vocês conhecem, mas eu estava perguntando para ele se ele achava justo para pagar para bandas tocarem, bandas evangélicas, cristãs tocarem. Ele falou, a gente estava num café, ele falou, vamos supor que esse café esteja fazendo uma inauguração, e ele vai chamar a banda do Zezinho da esquina. Não vai vir ninguém. Agora, se ele chama o Baruque, ele vai encher esse lugar. Quando você está numa posição de respeito, você tem lugar de fala, as pessoas te ouvem. Isso é importante para nós, que somos cristãos, que queremos falar, que queremos pregar o Evangelho. Nós podemos colar a palavra de Deus com o nosso sucesso nos negócios, com o nosso sucesso profissional. Amém? Bom, como chegamos lá? Como chegamos lá? Remeto ao texto. Somos jardineiros. Fazemos o que precisamos fazer, mas quem dá o crescimento? Deus. A palavra fala que nós somos edifícios de Deus. O edifício é o quê? Tijolo e cimento, concreto. Quem constrói? Deus. Deus é que nos levanta. Então, meu conselho, persevere. Persevere. Estude. Pegue a área que você gosta e se aprofunde nela. Estude, seja o melhor. Minha esposa um dia me honrou, eu fiquei muito feliz. Ela colocou uma foto no Instagram, ela pegou meus certificados de estudo. A gente mudou e estávamos organizando uma pasta, ela pegou meus certificados e, sabe quando você dá aquela espalhada em papel assim? E eles foram de uma ponta a outra na mesa. É uma vida de estudo. A Daça falou, eu estou no meu 2º mestrado. Não é fácil não, gente, eu tenho 50 anos.
Eu não tenho energia tanto sobrando assim, não. As Rayovac estão né? Antes eu ficava até 3 horas da manhã estudando, e no outro dia, 9h30, estava lá no café e trabalhando. Hoje em dia, se eu fico até 3 horas da manhã estudando, é 2 semanas para regular o sono de novo. Não é fácil, mas eu gosto desse negócio. Eu tenho uma necessidade de aprender mais, eu tenho uma necessidade de saber a próxima coisa. Tenho uma necessidade nesse negócio. Você tem que pegar uma área que você gosta e você tem que ter paixão por isso. Sabe, tem que ser um negócio assim, prazeroso. Olha, é como um atleta. Eu sempre falo isso para a Isabela, minha filha, ela está estudando para medicina. Um tormento, meu Deus do céu, nunca. 5 anos estudando 12 horas por dia. Deus me livre estudar 12 horas por dia. Mas é como um atleta que treina para Olimpíadas. Olimpíadas a cada 4 anos. Você tem que ser muito apaixonado para ter uma vida disciplinada, regrada, para um alvo que vai acontecer a cada 4 anos. A vida de negócios é assim também. A vida profissional é assim também. Sonhe alto, se apaixone, seja melhor, saia da média e se coloque num lugar de bênção, onde você será usado por Deus para trazer justiça social. Amém? 30 minutos. Perguntas. Tem pergunta? Água minha, né? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui para o Alexandre? Cara, eu quero fazer uma pergunta para você. Faz. Eu vi que você deu 200 entrevistas no dia que o 5G chegou aqui em Goiânia. Foi. O 4G, eu trabalho em sala de aula, ele gerou um excesso de informação tão grande e parece que a galera não descansa. A tela não deixa descansar, diminui sono e gera ansiedade. O que você acha aonde que nós vamos com o 5G? Piorar 20 vezes, pelo menos. É verdade. Eu dei uma entrevista essa semana e a pessoa me perguntou se eu acho que nós vamos nos tornar cidadãos digitais. Eu falei, não acho isso não. Eu acho que nós já somos cidadãos digitais há muito tempo. A nossa vida é uma vida digital. Para mim foi meio chocante quando eu percebi que meus filhos eram amigos de pessoas com as quais eles não se encontravam. E, para eles, isso era a vida. A vida é assim. Para vocês, a vida é assim. Para mim, a vida não era assim. Amigo era gente que a gente encontrava para fazer alguma coisa. Para você, amigo é uma pessoa que você conversa com ela no celular. Então, a sua vida já é digital. O 5G ele vai mudar tudo. Daqui a 5 anos, nossa vida vai ser outra. Quer dar um exemplo, por exemplo, porque assim, o 4G trouxe tipo iFood, Uber. Isso. E o 5G, você tem essa... Tem uma... 5G, o 5G ele é 20 vezes mais rápido que o 4G. Velocidade. Mas o que tem isso? Pensa o 4G. Quando veio o 4G, a velocidade da conexão permitiu que você andasse e o seu celular transmitisse dados em tempo real da sua localização, da sua velocidade, por causa da velocidade da banda de conexão. Por causa da velocidade, nós temos o Waze. Então, você dirige... Ninguém previu o Waze, entendeu? Por causa do 4G, nós temos o iFood. Então, o jeito como nós nos deslocamos, o jeito como nós comemos, o jeito como nós nos relacionamos, o jeito como nós compramos é completamente diferente do que era antes de existir o 4G. Nossa vida mudou completamente nos últimos 5 anos. Se não está no Instagram, não existe. Uma loja que quer vender tem que estar no Instagram. Você vai procurar lá para ver se ela é boa, se recomendam. Ontem a gente foi no evento e teve um negócio lá, a gente se sentiu injustiçado. A primeira coisa que a gente falou foi, está no Instagram para eu comentar? Quer dizer, o 4G permitiu isso. O 5G é 20 vezes mais rápido. O que nós vamos conseguir com 20 vezes? Eu não sei. Tá para ser inventado. Eu posso chutar, por exemplo. Eu não vou precisar mais
ter capacidade de processamento num relógio ou no celular. O processamento pode estar num data center lá nos Estados Unidos. Então, ele vai transmitir, ele vai processar lá. Eu posso, por exemplo, jogar videogame no Xbox One, que não está aqui, está lá, mas eu jogo aqui, porque os dados vêm rápido. Ao invés de dirigir com a minha posição em tempo real, eu posso dirigir um carro, de fato, que está em outro lugar no planeta. Ah, mas quem vai querer isso? Muita gente. Por exemplo, Uber. Vai ter que pagar. Por exemplo, o Uber não vai ter que parar motorista, ou colheitadeira, sei lá, o cara dirige uma colheitadeira, ele vai poder dirigir 10. Entendeu? Ele está dirigindo uma, põe ela andando reto, ele vai para outra, põe o outro, está carregando, ele dirige. Ele está sentado numa sala, em qualquer lugar do mundo. Eu estava conversando com o aluno que ele está se preparando para estudar na Europa, e a faculdade que ele vai fazer 6 anos a faculdade, piloto de drone, para trabalhar na agricultura. Aí. Com o 5G, ele pode pilotar o drone da casa dele. E o drone está voando lá na China, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, eu não sei, porque não foi inventado. Não, mas daqui a 5 anos, nossa vida vai ser outra. E eu queria aproveitar o Alexandre aqui, eu queria que a gente ficasse de pé, eu quero fazer uma oração. Eu não, ele vai orar por nós. Tem mais pergunta? Tem pergunta. Acho que tem pergunta. Tem pergunta? Você tem alguma pergunta? Então senta de novo. É o crossfit do Congresso. Senta, levanta. Como conciliar a vida profissional e familiar? Eita. Veja bem. Demorou. Tô brincando. Irmão a gente pode zoar, né? Cada casa tem uma dinâmica. A gente conhece famílias que falam assim, não pode trazer assunto de trabalho para dentro de casa. Lá em casa é diferente. Eu conto tudo para minha esposa e ela me aconselha. Entendeu? Então, como conciliar a vida profissional com a vida familiar? Gente, como você concilia tudo? Sabendo se você está exagerando, sabendo se não está exagerando, sabe? E vivendo a dinâmica da casa. Tem coisas ruins, por exemplo, tem época que eu viajo, e é tenso, é ruim ficar longe de casa, é ruim para minha esposa ficar com toda a casa sobre ela. Tem época que eu trabalho demais, mas, no geral, ainda mais agora que eu trabalho em casa, é mais tranquilo, né? Beleza. Respondi, será? Ou só enrolei? Não, acho que respondi, certo. Né? Tem mais aí, Luísa? Não? Agora você fica de pé. Crossfit. Aí. Cara, eu queria que você fizesse uma oração. Chamar meu irmão de Alexandre é difícil, porque lá em casa tudo é apelido, né? Né, Alexandre? Eu queria uma oração seguinte. Quem é você? Eu queria fazer uma pergunta, mas pode ficar de pé, é rápido. Você falou sobre ter dinheiro, ficar rico, não é pecado. E isso é uma coisa assim, importante para nós hoje, porque na igreja foi colocado muito que a gente tem que ser humilde, a gente tem que servir a obra. Então, isso é um pouco mudado, deturpado isso. Então, eu queria saber assim, como que a gente equilibra essa vida de querer ser rico, trabalhar e servir a obra. Bom, eu não tenho experiência quanto a ser rico, tá? Pretendo ter. Tá sonhando. Pretendo ter. Mas como tudo, o dinheiro, talvez mais do que tudo, ou semelhante a outras coisas, tende a seduzir o nosso coração. E pecado é isso, é pegar algo que é bênção na sua vida. Eu estava pregando esses dias na igreja falando que no Éden, Deus deu abundância, Deus não deu restrição. Nos 10 mandamentos, a gente olha para os 10 mandamentos olhando para o não. Mas os 10 mandamentos não é sobre não, é sobre abundância. É sobre ter. Por exemplo, quando fala não matarás, é porque a vida é abundância. Quando fala não adulterarás, é porque o casamento é lugar de abundância, de prosperidade. No Éden, se a gente ler direitinho o texto, nós vamos ver que o texto fala que Deus deu ao homem todo o jardim. Todo o jardim. E só uma árvore não deu. Por que eu estou falando isso? Porque com dinheiro é a mesma coisa. Diante de Deus, nós temos a abundância de todas as coisas. E quando a gente está com o coração em Deus, a abundância é santa. É santa. Pecado é você buscar coisas longe de onde Deus
deu abundância para você. Foi um homem, ao invés de comer todas as árvores do jardim, comer a única árvore que ele não podia comer, sendo que ele tinha tudo, em excesso, muita coisa. Dinheiro, eu penso que é a mesma coisa. Nós podemos ter abundância, mas diante de Deus, aí de repente a gente fica ganancioso. A gente vai querer derrubar o outro para ter mais dinheiro. A gente vai querer reter ao invés de dar. A gente vai tratar mal a empregada que trabalha na nossa casa, ou o vizinho que está com dificuldade, ou a pessoa que está do lado e passa fome, ou o doente, você não dá o que Deus te dá em abundância, você retém, fica ganancioso e começa a fazer coisas que não devia para ter dinheiro. Começa a colocar o seu coração no sonho de ser rico. Ser rico não é um fim. Estar em Deus é um fim. E estando em Deus, nós temos a abundância das coisas. Todos os eventos que eu fazia da juventude, da luz, sempre a Solute nos apoiou. E eu percebia toda vez que eu ia lá, um clima de muita vida de Deus. Eu acho que a Solute tem um chamado de ser uma empresa que Deus abençoa, porque ela primeiro abençoa o reino. Essa é a minha visão, né? Eu acho que é isso mesmo, certo? É por aí. E talvez tenha algum jovem aqui que sonhe ser um empreendedor, ou tem já pessoas que são empreendedores, eu conheço alguns que já são empreendedores, e que eles estão pedindo talvez uma sabedoria para ser pessoas que sustentem missionários, por exemplo. E a gente não precisa ser rico. Por exemplo, os moravianos do século XVII, eles deixavam de comer uma refeição para sobrar dinheiro para sustentar missões na Europa, né? Se você não sabe o que eu estou falando de moravianos, vai lá no Google, dá um Google lá, você vai entender. Tem na Wikipédia. É, isso. Eu queria que você orasse, cara, por alguém ou por jovens que estão começando a empresa ou já têm uma empresa e que eles desejam ter essa visão da Solute. Eu sei que a Solute sustenta missões, sustenta eventos, não mede esforços para se tem um evento missionário. Estou certo, né? Está certo, é verdade. É isso mesmo, né? É isso E eu mesmo. queria fazer um convite para você vir aqui à frente, o Alexandre vai orar por você. Quero também chamar a Patrícia, minha cunhada, se quiser participar desse momento. Tem alguém aqui que é um pequeno empreendedor, ou talvez você já tem, você é um empreendedor e você fala, cara, eu queria tantos por cento, estou chutando aqui, tantos por cento vai ser para obra, tantos por cento vai ser para missões. De alguma forma assim, eu queria que o Alexandre vai estar orando, a Patrícia, por vocês, para a gente estar encerrando esse momento. Que bênção tanto, cara. Uau. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Amém. Talvez você está começando o seu negócio, né? Glória a Deus. Empreendedores Cara, mudam o país. Pode subir aqui. Pode subir aqui. Vai orar daí? Tá bom. Ok. Vai lá. Fica à Vamos vontade. orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor e eu oro pelos meus irmãos que estão empreendendo. Senhor Deus, o meu pedido é que o Senhor seja aquele que faz o crescer. Eles são jardineiros, eles são regentes, eles estão fazendo o melhor que podem com as ferramentas que têm na mão, mas o Senhor é que dá o crescimento. Senhor Deus, eu quero pedir que no momento que eles estiverem com dúvidas, sem saber o que fazer para expandir os negócios, que lado atacar, como se posicionar estrategicamente, que o Senhor seja aquele que dê sabedoria. Pai, eu quero pedir que o Senhor os coloque em uma posição no mercado, para onde o vento do mercado vai mudar, e eles estarão no lugar certo, com o produto certo, Pai. Eu quero pedir que o Senhor leve clientes para os que vendem. Pai, eu quero pedir que o Senhor dê estratégia de marketing para eles. Senhor Deus, eu quero que o Senhor dê sabedoria na administração dos negócios, na administração dos recursos. Pai, eu quero pedir que o Senhor coloque pessoas certas para os auxiliar em cada área das empresas deles, Pai amado. Pai, eu quero pedir que haja bênção, que o Senhor defenda eles contra prejuízos, contra acidentes, contra coisas não planejadas. Pai, que daqui saia riqueza para abençoar teu reino, para sustentar missionários, para sustentar eventos, para sustentar famílias, para trazer justiça e misericórdia nesse mundo, para que nós sejamos luz, sal, que sejamos imagem de Cristo, Senhor Deus, e que o nosso trabalho, como corregentes da obra do Senhor, seja abençoado por Senhor, que é o dono de todas as coisas, que é o verdadeiro Rei, e que nesse lugar
flua a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.